O projeto Bioreatores, uma alternativa para otimizar a micropropagação de eucaliptos, é coordenado pelo professor Leandro Silva de Oliveira, do Laboratório de Melhoramento Florestal da UFMG, e esse projeto é financiado pela FAPEMIG. Para entendermos a respeito do uso da micropropagação no setor florestal, precisamos entender que ela é uma importante ferramenta na clonagem de genótipos superiores provenientes dos programas de melhoramento. Nesse projeto, a equipe desenvolveu soluções inovadoras quanto ao enriquecimento com CO2 dos bioreatores para uma rápida multiplicação in vitro da brotação de 2 clones comerciais e também no desenvolvimento de um protocolo de descontaminação dos bioreatores durante o período de cultivo in vitro. Nas biofábricas, um grande desafio relacionado à utilização dos bioreatores de imersão temporária é a sua aplicabilidade quanto à aplicação desse material em larga escala, tendo como principais gargalos a contaminação microbiana recorrente, a oxidação fenólica dos tecidos e a baixa eficiência de enraizamento das plantas provenientes desses sistemas. A solução, então, passa por uma integração de manejo, quer seja de controle microbiano, como da adoção do cultivo in vitro fotomixotrófico, de tal forma que obtenha plantas mais vigorosas e muito mais propensas ao enraizamento ex vitro no processo de aclimatização. Portanto, nesse projeto, em virtude das contaminações ocorridas nos estágios iniciais do projeto, se desenvolveu um protocolo de controle de contaminação dos bioreatores utilizando um biocida a concentração de 1 mg por litro. Houve uma redução da contaminação microbiana de 48% para menos de 6%. Além disso, não se observou quaisquer sintomas de fitotoxicidade, havendo nas plantas tratadas com esse biocida um aumento de 37% do conteúdo de clorofila A e de 42% de clorofila B. Os intervalos de imersão adotados nos bioreatores para o período de 120 minutos proporcionou o máximo de crescimento das brotações com um menor indício de oxidação das mesmas. Dessa forma, nesse trabalho nós conseguimos então desenvolver um procedimento asséptico e altamente produtivo para a automatização da micropropagação de eucaliptos. Em decorrência da realização desse trabalho, foi possível redigir um artigo científico que está em processo de submissão à revista Tree Biotech, cujo título é Isotiazolinona como uma eficiente ferramenta para a micropropagação asséptica de eucaliptos em bioreatores de imersão temporária. Dando continuidade ao projeto numa etapa seguinte, trabalhou-se com a otimização do cultivo fotomixotrófico nos bioreatores. Para tanto, foram testados a injeção de CO2 dentro desses bioreatores nas concentrações de 500 e 1000 ppm e numa frequência de 60, 120, 180 e 240 minutos. Como os resultados principais dessa investigação, encontrou-se que a injeção de 1000 ppm de CO2 mais o intervalo de tempo de 60 a 120 minutos proporcionou uma maior taxa de multiplicação in vitro das brotações de eucalipto. A concentração de 500 ppm de CO2 levou a uma maior eficiência do enraizamento adventício das microestacas obtidas in vitro, tendo esse percentual um valor de 79% em média. Podemos considerar que a elevação dos conteúdos de CO2 nos bioreatores colaborou para reduzir a oxidação e o calejamento das microestacas posteriormente. As avaliações histológicas das microestacas confirmaram a origem endógena das raízes adventícias das microestacas, partindo principalmente da região cambial. Como conclusão, o estudo permitiu entender que o equilíbrio entre enriquecimento de CO2 dos bioreatores e o tempo de imersão otimiza o vigor vegetativo e, porventura, futuramente influencia também na risogênese adventícia no processo de aclimatização dessas mudas com o seu enraizamento ex vitro. Na realização desse trabalho também se produziu um artigo científico que está em processo de submissão no periódico International Journal of Forest Research, cujo título é O efeito sinergístico do enriquecimento de CO2 e da frequência de imersão nos bioreatores na micropropagação de eucaliptos. Dentro deste panorama, o projeto trouxe impactos e perspectivas. Primeiramente, uma integração do cultivo fotomixotrófico nos bioreatores. O projeto produziu grandes impactos do ponto de vista
teórico e prático e traz perspectivas futuras para a micropropagação de eucalipto. A integração do cultivo fotomixotrófico nos bioreatores com a reduzida contaminação microbiana permitiu promover uma maior eficiência da propagação clonal, com redução das perdas por contaminação microbiana, além de um melhor desenvolvimento fisiológico e enraizamento das microestacas produzidas nesses bioreatores. Dessa forma, busca-se alcançar uma sustentabilidade maior e também uma escalabilidade industrial para o processo de micropropagação de eucaliptos. Este é o caminho para a automatização dos laboratórios florestais com um sistema eficiente e produtivo, alinhado à demanda do setor. Além disso, a execução do projeto permitiu a aquisição de um sistema de bioreator de imersão temporária com recursos da FAPEMIG, que passam a integrar agora um novo projeto em continuidade a esse primeiro, que é o projeto da rede de biotecnologia em multiplicação e clonagem de plantas, a rede Bioplanta, que conta com a participação de outras universidades. Então esse projeto trouxe uma perspectiva de uma continuidade ao longo do tempo dos estudos iniciados aqui. Dessa forma, gostaríamos de deixar o nosso agradecimento à FAPEMIG pelo apoio no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias para o setor florestal e também à Rede Mineira de Biotecnologia em Multiplicação e Clonagem de Plantas, que conta com a participação de pesquisadores da UFV, da UFLA, da UFSJ e também da UFMG.